Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química Orgânica. E na videoaula de hoje nós vamos dar o nome a uma amida. Uma amida é uma função orgânica que tem este grupo funcional. O grupo carbonila, que é um átomo de carbono fazendo uma dupla ligação com um oxigênio, ligado diretamente a um átomo de nitrogênio. É bem parecido com o grupo amina. Só que a diferença é que o nitrogênio tem que estar ligado aí a um carbono que faz uma dupla com um oxigênio, tá bom? Então nós temos aí uma amida e para a gente dar o nome desse composto, a gente precisa primeiro encontrar qual é a nossa cadeia principal. Lembrando que na cadeia principal, esse carbono, que é o carbono do nosso grupo funcional, ele obrigatoriamente deve estar dentro da cadeia principal, ele não pode estar em uma ramificação, tá bom? Então isso é a primeira coisa que você vai ver, que esse carbono ele obrigatoriamente está na cadeia principal, não só ele, mas também esses outros dois carbonos aqui, ó, porque entre eles existe uma insaturação, que é a dupla ligação. Então você já percebe que a cadeia principal ela vai seguir esse caminho aqui, ó. Ela vai descer para cá, porque aí eu pego a minha insaturação, a gente vai subir e muita gente acha que só porque aqui esse carbono está muito para cima aqui, ele tem que ser uma ramificação. Pessoal, não existe ramificação quando você tem um carbono secundário, tá? Esse carbono ele só se liga a dois átomos de carbonos. Então isso daqui não é uma ramificação. Esse pedaço aqui ele não está fora da cadeia principal. Ele tem que fazer parte também da cadeia principal. A cadeia ramificada, você só vai ter uma ramificação quando você tiver um carbono terciário ou quaternário. Observem que esse carbono ele é terciário, porque ele se liga a 1, 2, 3 carbonos. Então, neste carbono, essa é uma posição onde tem uma ramificação. E esse daqui é o carbono da sua ramificação, tá bom? Então, nós temos apenas um carbono aqui. Eu poderia até substituir por um grupo CH3, onde eu tenho aqui uma ramificação. Outra ramificação, eu vou ter aqui outro grupo CH3, porque aqui eu tenho outro carbono que é terciário. Ah, professor, e se eu tivesse um carbono quaternário, também poderia ter ramificação? Aí também sim. Agora, carbono primário e secundário, eles não geram ramificações. Fique esperto nisso. Bom, a gente já fez aqui a nossa cadeia principal, né, as nossas duas ramificações. Agora a gente vai numerar a cadeia principal. A gente vai colocar esse como sendo o carbono de número 1 e não é à toa que ele será o carbono de número 1. Ele é o carbono de número 1 porque ele é o carbono do nosso grupo funcional, da nossa função orgânica. Então ele obrigatoriamente tem que ser o carbono de número 1. Eu sei que muitos de vocês ficam pensando assim, ah, professor, mas eu tenho uma insaturação aqui. Só que, por ordem de preferência, a insaturação, a dupla ou tripla ligação, elas perdem para o grupo funcional, tá bom? A prioridade máxima que você vai dar é para o seu grupo funcional. Então, esse é o carbono de número 1, esse é o carbono de número 2, carbono 3, 4, 5, 6 e 7. A cadeia principal tem 7 átomos de carbonos. E aí você tem que ficar esperto que entre o carbono de número 4 e o carbono de número 5, você tem uma dupla ligação. E essa dupla ligação, quando você for localizar ela, você tem obrigatoriamente que localizar no carbono de menor numeração. No caso, você vai numerar no carbono de número 4, tá bom? Então vamos dar um nome para a nossa cadeia. Lembrando que aqui nós temos duas ramificações, né? E essas duas ramificações elas só contêm um átomo de carbono em cada ramificação. Uma ramificação está no carbono 3 e a outra está no carbono 5. Então você começa o nome com as ramificações. Você vai localizar elas dizendo que no carbono 3 e no carbono de número 5 você tem duas ramificações do mesmo tipo. Quando são duas, você escreve a palavra di, tá? Da sílaba di. Então, isso significa, ó, di, 3 e 5 quer dizer que na posição 3 e na posição 5 você tem duas ramificações do mesmo tipo, tá? E qual que é o nome dessa ramificação? Quando você só tem um átomo de carbono, você dá o seguinte prefixo, o prefixo met. E a terminação que você usa para ramificação é a terminação il.
Esse "il" aqui, ele vem do fato de você ter uma terminação de ramificação. E o match ele é o prefixo que você usa, tá? Esses prefixos, eles não servem só para as ramificações, mas servem também para a cadeia principal. Eu tenho até uma tabela que eu coloquei aqui embaixo, uma tabela de nomenclatura, onde fala algumas regrinhas, né, para você dar nome para os compostos orgânicos. Com relação ao prefixo, ele tem uma relação com o número de átomos de carbonos. Quando você tem um carbono, você escreve a palavra met. A única diferença aqui é que eu estou usando também a terminação "il" porque eu tenho uma ramificação, tá bom? Então você vai dizer que nos carbonos 3 e 5 você tem duas ramificações do tipo metil. Então você diz que você tem um dimetil, ok? E agora o nome da cadeia principal. A cadeia principal tem 7 átomos de carbonos, a gente já fez a contagem. Então que prefixo você usa quando tem 7 carbonos? O prefixo "ept". Então você vai vir aqui, vai separar com um tracinho porque é a letra H, né? Aí já é regra ortográfica, você não vai deixar o H junto com o L. Aí você vai escrever aqui "ept", tudo bem? E qual que é o meu intermediário? Ou seja, eu tenho uma cadeia que é saturada ou é uma cadeia que é insaturada? No caso, a minha cadeia é insaturada. E como eu vejo isso? Porque eu tenho dois carbonos que estão fazendo uma dupla ligação. Tem uma dupla ligação entre o carbono 4 e o 5. Muitos de vocês podem estar atentos e percebendo, ué, professor, mas tem outra dupla aqui. Tem, só que essa dupla ela não vai entrar para dizer que a minha cadeia carbônica é insaturada. Para a cadeia carbônica ser insaturada, você só olha duplas ligações carbono-carbono, tá bom? Duplas ou triplas. Agora, essa dupla ligação que acontece aqui na amida, ela não vai entrar no seu intermediário, tudo bem? Então, esse intermediário, ele não analisa as funções. Ele não analisa a dupla carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio, caso isso poderia ser uma tripla, né? Então, ele só analisa as cadeias carbônicas, tá bom? Voltando aqui. Então, a gente vai localizar no carbono de número 4 uma dupla ligação. Então, a gente escreve a palavra "em". Aqui, ó, na tabela está escrito isso, ó. Quando a cadeia é insaturada e você tem uma dupla ligação, você usa a palavra "em" para dizer que você tem uma dupla, você tem um alceno, tá bom? Voltando aqui. Agora só falta a terminação da nossa função. Isso aqui não tem na nossa tabelinha lá. A gente tem aqui uma função amida, tá? E a terminação da função amida é o próprio nome da função, amida. Então você tem aqui o 3,5 de metil, ept4 enamida. Observem que a gente usa esses tracinhos para separar os números das letras, com exceção aqui do ept, né, por regra ortográfica, eu tive que separar o H do L. E a gente usa uma vírgula para separar número de número. Isso são regras já da orgânica, tá bom? Bom, pessoal, então basicamente é isso. Nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química orgânica. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Um forte abraço, até a nossa próxima videoaula e tchau, tchau!